Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Educação Matemática, Personagens, Pesquisas e Práticas. E o nosso personagem de hoje é o professor Gabriel Soares, do Instituto Federal Farroupilha, campus Alegrete. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Rafael? Estou muito feliz em participar desse encontro aqui. Espero colaborar, né, com as discussões. Espero, assim, poder atender também as expectativas de vocês. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Que bom. Então vamos para a primeira pergunta, que é a seguinte: o que motivou você a fazer licenciatura em matemática na graduação, Gabriel? Eu acho que essa minha escolha pela licenciatura, ela envolve dois fatores principais, assim, que é muito a organização familiar e a forma com que, né, a gente levou essa questão da família mesmo, e outra é a questão do meu processo de escolarização. A questão familiar muito forte, porque minha mãe, eu cresci escutando a minha mãe dizendo que queria muito ser professora, foi algo que ela não conseguiu realizar, assim, né, ainda até agora, mas eu cresci escutando ela dizer isso e ela meio que organizou isso. Então, já que eu não vou ser professora de várias crianças, eu vou ser professora do meu filho. E aí, então, ela trabalhou com isso muito forte, assim, comigo, de tal forma que eu via ela mesmo como minha primeira professora, né? Vejo ainda até hoje. Eu entrei na escola já alfabetizada, eu já conseguia ler, né? Já reconheci muitas coisas. E isso fez com que eu tivesse um interesse muito grande desde pequeno já para estudar. Eu era uma criança que tinha muito material escolar em casa, assim, adorava ficar correndo com um caderno assim para um lado para o outro. Eu acho que isso também teve muito esse impulso dela, assim, sabe, desse olhar dela para a docência, desse desejo. Acho que o processo de escolarização também me fez ter grandes professores assim muito bons mesmo que viam em mim essa vontade, sabe? E aí eles também colocavam um pouco disso em mim. Ah, Gabriel, quem sabe você, né, então se torne professora. Meu professora de ensino médio do terceiro ano de matemática, ela dizia: Gabriel, você tem que ser professor de matemática. Você gosta de matemática, né? Eu acho que assim foi uma área que sempre me encantou na escola, e eu acho que esses bons professores foram muito bem colocados, assim, muito bem, acho que ornamentados para que construir um pouco dessa questão de tipo, vamos incentivar esse menino a ser professor. E aí, quando eu fui fazer vestibular, eu tinha dúvida, né, com certeza, mas eu acho que essa questão delas estarem me apoiando, a questão familiar, meio que juntou e formou então esse, bom, então vou ir para a licenciatura. E aí quando eu fiz vestibular, lembro de me inscrever para o IFE, né? E a minha primeira opção era fazer licenciatura em matemática, mas para mim acho que foi mais forte o desejo de ser professor até do que tanto da matemática em si. Eu acho que a matemática foi o meu caminho natural, porque eu gostava muito de matemática na escola, então, não, eu quero ser professor de matemática. E aí depois eu também fui entendendo um pouco de que era essa docência, eu acho que, mas foi isso basicamente assim que eu vejo que me levou mais a escolher a licenciatura e a docência. E onde que você fez o ensino médio? Eu sou natural de São Francisco de Assis, aqui no interior do Rio Grande do Sul, fica 1h20 ali de Alegrete, e eu estudei numa escola pública ali em São Francisco de Assis, né, em duas escolas públicas, na verdade, uma escola pública de ensino fundamental, a escola Laerte Jobim, do pré até a oitava série, né, da minha época, oitava série, e depois o ensino médio na única escola que a gente tem ali, que era o Instituto Estadual de Educação Salgado Filho, que é a única escola que a gente tem de ensino médio ali dentro da cidade, depois tem outras escolas no interior. Mas a gente, assim, né, nesse período eu tive professores muito bons em ambas as escolas, que sempre me incentivaram a isso, e até depois eu, em alguns outros momentos nas pesquisas, eu comecei a olhar para trás como isso também me influenciou, né, Rafael? Acho que isso faz com que a gente perceba as outras pessoas que estiveram ali pela gente, né, durante toda essa caminhada. E então é muito bacana olhar para isso e perceber realmente, acho que realmente foi isso que me incentivou muito também a fazer parte desse grupo de docência mesmo. E isso faz a gente perceber também a importância do nosso papel enquanto professores, né? Que a Com gente também certeza. tem esse poder de influenciar as pessoas, fazer elas gostarem daqui a pouco da matemática ou não gostarem, né? Com certeza. E, Acho que é bem assim, a gente, né, produz significados, estando em sala de aula, você já produz um significado para a sua disciplina. Então, acho que
nosso papel tem que perpassar por esse olhar, né, que a gente vai dar para nosso papel enquanto professor também. Com certeza. E depois da graduação, Gabriel, o que você fez? Começou logo a dar aula, continuou os estudos? Como é que foi? Então eu saí de São Francisco de Assis. Na verdade, eu não saí. Enquanto eu fiz a graduação, eu vinha toda noite de São Francisco até Alegrete estudar no IFE. E depois da graduação, acho que os professores do meu curso também me incentivaram muito bom, Gabriel, você gosta de estudar, então por que você não, né, não segue a carreira acadêmica? Uh, Fiz assim várias, estava contando para os alunos ontem, fiz várias seleções de mestrado, porque eu sabia que eu queria seguir, né, na academia, seguir a pós-graduação, era uma coisa que me chamava muita atenção. No meu último ano de licenciatura, eu tinha um concurso público, eu era concursado e disse, abri mão desse concurso público, assim, não é o que eu quero para mim, não era na área de docência, eu quero mesmo ser professor e vou seguir essa carreira. Então, assim, tentei várias seleções de mestrado e até que então, acho que foi um caminho natural de decidir que eu iria cursar mestrado na área de ensino de ciências e matemática. Aí eu entrei num programa ali, na minha época era Centro Universitário Franciscano ainda, hoje o FN. Entrei num programa de ensino de ciência e matemática, e aí segui a minha carreira, né, na pesquisa, no sentido de seguir no mestrado e no doutorado. Então, logo que eu saí da licenciatura, eu já entrei no mestrado, e depois que saí do mestrado, já emendei aí direto o doutorado, sentindo que a pesquisa era algo que me chamava muita atenção, que eu gostava muito, sabe, de perceber, de estudar e de me organizar para essa forma. Paralelamente a isso, eu era bolsista de mestrado, então eu não podia ter um vínculo, né, de emprego realmente naquela época, mas eu trabalhava já em cursinhos, assim, tipo cursinho voluntário. Então, ali em Santa Maria, que era onde eu residia, a gente tem os cursinhos pré-vestibulares que são apoiados pela UFSM, que tem professores voluntários, então, dos cursos de licenciatura da UFSM, que são alunos, né, dos cursos de licenciatura, e também de outras instituições. Eu acabei me inserindo num desses pré-vestibulares, assim, universitários, e foi onde eu comecei a trabalhar já com a docência, já nesse perfil de mais professor de preparar para o Enem. E aí, segui também paralelamente aos estudos na pós-graduação. Então, fiz mestrado, né, um mestrado bem voltado para a área de ensino, voltado um pouquinho para a questão da formação do professor de matemática com o trabalho com o conceito de cálculo, né, que é o conceito de limite. E depois, no doutorado, eu segui uma linha mais de formação de professor de matemática também, percebendo a formação, né, como uma construção coletiva de saber e como que esse saber pode ser construído assim a partir de um espaço que a gente tinha, que era um grupo de pesquisa. E quem foram os teus orientadores nesse processo, Gabriel? Quando eu entrei no mestrado, então ali na UFN, a professora Helena Noronha Cury, que trabalha com análise de erros, foi minha orientadora. A professora Helena, assim, né, me acolheu como um filho acadêmico nesse momento. Foi assim uma experiência muito bacana. Eu trabalhei com o conceito de limite com vistas a uma teoria de aprendizagem em matemática, que é a teoria dos três mundos da matemática, né? Que você deve conhecer, com certeza. E aí a professora Helena, então, meio que me orientou para esse trabalho, e eu acho que o mestrado foi uma experiência muito bacana no sentido de eu conhecer realmente a pesquisa acadêmica como é feita. Acho que o mestrado é muito isso, né? Você entender os processos de como que a gente organiza um projeto né, de pesquisa acadêmica. Não, foi uma experiência muito bacana. A professora Helena foi uma orientadora, assim, fantástica, mas quando eu estava finalizando o mestrado, ela me disse, Gabriel, não vou seguir mais na instituição, porque eu vou me aposentar. E aí a prof. Helena se aposentou. E aí, então, eu tinha que encontrar outro orientador. E aí, eu já participava do grupo de estudos e pesquisas em geometria, né, o GEPGEL, que é um grupo liderado pelo professor José Carlos Pinto Leivas, ali no FN. Então, eu tinha um contato muito forte com o professor Leivas, e foi meio que um caminho assim natural também, conversando com ele, entendendo que a gente trabalhava bem junto, né, e conseguia ter interesses similares. Aí foi um caminho natural para eu, assim, meio que
pedi para ele, professor, se eu seguir no doutorado, o senhor por acaso poderia me orientar e seguir nesse processo? Ele aceitou e aí trabalhei com ele, então, no período de doutorado, em que eu trabalhei um pouquinho mais da questão dos saberes necessários à docência, né, na perspectiva assim de saberes da conhecimentos matemáticos necessários para docente, a partir da vivência desse grupo. Então eu analisei essa vivência desse grupo, como essa vivência contribui para esse desenvolvimento de saberes dos professores que participam dele. Então foi muito bacana, e acho que é um grupo que está bem forte, assim, já há bastante tempo, é um grupo desde 2016, tem 8 anos, e então acho que foi muito bacana, assim, um processo de construção da pesquisa que veio muito colaborativamente, né, porque é do próprio grupo que eu estava inserido, mas que veio de mim, assim, essa vontade, e foi muito bacana. E o professor Leivas também acatou o meu desejo de fazer a pesquisa nessa linha e me deu muito suporte para esse desenvolvimento dela também. Que legal. Bom, terminada a graduação, o mestrado e o doutorado, o que foi que você fez? Quais caminhos escolheu seguir? Durante o doutorado, na verdade, eu já tinha feito um concurso para a Prefeitura Municipal de Santa Maria. Então, ali, antes do final do doutorado, eu já era docente do município de Santa Maria, trabalhava em uma instituição particular também, ali aos redores de Santa Maria, trabalhava com um curso de pedagogia, então já tinha, né, voltado também começar a trabalhar no ensino superior, e aí abri o concurso para o Instituto Federal Farroupilha, né, o IFAR, e decidi, então, fazer esse concurso, no qual logrei êxito, né? Então, foi uma escolha, assim, muito bacana naquele momento, porque né, eu já tinha tentado fazer esse concurso outras vezes, né? Quando eu era aluno ainda do curso de licenciatura em 2014, eu já tinha feito um concurso do IFAR para meio que testar como que o concurso, né, se eu quisesse aquilo em algum momento, como que ele ia ser posto. Depois, em 2018, no ano que eu entrei no doutorado, eu tentei também aquele concurso que teve ali e disse, acho que o IFAR é uma instituição que, né, esteve sempre presente na minha formação. Eu tive sempre muito contato com o IFAR, assim, né, com os professores, com a dinâmica, assim, já tinha voltado ao campus várias vezes como aluno para conversar com os alunos agora como egresso, né, para conversar com os alunos do curso sobre as experiências. E aí, então, abri esse concurso e fiz, e passei em primeiro lugar. Fui chamado de volta para o Campus Alegrete, né? Fiquei muito feliz com isso, porque voltar da onde a gente saiu é muito bacana, porque você consegue uh, repensar, né, e relembrar todos aqueles momentos que você construiu ali enquanto aluno e você analisa agora para eles enquanto docente. Eu agora, na semana passada, eu estava passando no campus, assim, dei uma volta no LIF, que é um laboratório que a gente tem de formação de educadores, e consegui achar uma assinatura minha que era exatamente do mesmo dia há 10 anos atrás. Sabe, era o dia 11 de julho, e eu achei uma assinatura minha que eu estava no LIF no dia 11 de julho de 2014. E aí, então, é muito bacana reviver esses momentos e se reencontrar no campus agora enquanto docente. E como é que tem sido a experiência de trabalhar, depois de ter pesquisado isso, trabalhar com a formação de professores de matemática? Como é que isso tem sido para ti? Eu acho que, para mim, é uma realização pessoal, assim, acho que por pesquisar a formação mesmo, né, de professores de matemática, era algo que me interessava muito, assim, trabalhar com a formação inicial. E tem sido, assim, um processo muito desafiador, porque acho que todos os professores que, né, são docentes vão ter esse desafio de se colocar ali, de formar outros professores, e a gente fica pensando em vários momentos, acho que principalmente eu, porque estou iniciando assim nessa perspectiva, se estou formando, estou dando, né, oportunidades para que eles consigam pensar todos os processos de ensino de matemática, de aprendizagem, mas tem sido um trabalho muito bacana no sentido de estabelecer relações assim com os alunos, de tentar perceber algumas questões que são muito importantes para a nossa área, né, para a área de ensino. Então, acho que eu tenho trabalhado assim muito forte nessa questão. Atualmente eu estou orientando os alunos de estágio, então também tem esse contato com as escolas, né? Esse é o primeiro contato deles com a escola, assim, efetivamente enquanto docentes. Então, tem sido muito bacana de perceber
essa evolução deles, assim, desde o começo do semestre já, que não é muito tempo, mas você consegue ver esses avanços que eles estão tendo, assim, na caminhada enquanto professores e também, né, refletindo as questões escolares nesse momento, por causa da organização dos estágios, mas é muito bacana perceber esse avanço deles e tem sido uma experiência muito bacana mesmo de construção de saberes coletivo. Acho que a gente ensina, a gente sempre aprende um pouco com eles também, então tem sido um diálogo muito constante, muito bom, e espero poder, assim, né, sempre colaborar com eles e seguir nesse processo. Que legal. Com certeza colabora bastante, né? Mesmo sendo um professor jovem, né? Mas já tem bastante experiência, bastante pesquisa feita, com certeza contribui bastante. Então, Gabriel, para a gente terminar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem assim para quem está pensando daqui a pouco em fazer matemática, em ser professor de matemática. O que tu poderia dizer para esse pessoal? Eu acho que, assim, a profissão professor é uma profissão única, de verdade. A gente, né, tem uma profissão difícil, que por muitos momentos vai ser desafiadora, que você talvez vá duvidar de muita coisa, mas é uma profissão muito gratificante. Você consegue ver o avanço das pessoas, esse desenvolvimento das crianças, né, esse professor da escola básica, ou aqui dos alunos do ensino superior, e isso é algo muito magnífico, você perceber que você esteve ali naquele momento contribuindo para a formação daquela pessoa e a partir disso, né, que aquele ser vai avançar. Então, por muitas vezes vai ser difícil, mas eu acho que é uma profissão única e que é capaz de estabelecer, assim, relações que se eu não fosse professor, eu acho que eu não conseguiria, sabe? Então, acho que é uma profissão que todos aqueles que pensarem em algum momento ser professor devem seguir, porque com certeza vai lograr êxito e vai ter muito sucesso nessa carreira. Beleza. Muito obrigado, Gabriel, pela sua participação. Chegamos ao final do nosso primeiro episódio do nosso podcast. Foi uma honra contar com a tua participação aqui com a gente e sucesso na tua trajetória. Muito obrigado por ter estado aqui conosco. Imagina, Rafael, eu que agradeço o convite e estou aberto aí para discussões também em qualquer momento, por favor, é sempre um prazer. Tá bom, muito obrigado. Um abraço a Obrigado. todos. Um abraço.